A academia de ginástica, o curso de pós-graduação, a inscrição no seminário, no país ou fora dele, o plano de saúde, a consultoria para recolocação, o plano de carreira, a perspectiva de se tornar sócio, a mochila, o caderno, a garrafa de água e toda essa parafernália não dará conta das demandas. Para escritórios de advocacia, o impacto do RH virá antes do que o impacto da IA. Gesto de gestão. Olá, bom ter você aqui na nossa audiência do Gesto de Gestão. Esse é o episódio número 81. Eu sou a Lelupe e tenho o prazer de dividir esta mesa, este microfone e todas as parafernálias que o André citou na abertura aqui no Gesto de Gestão. Você tá bem, meu amigo? Bem. Olá, Lupe. Olá, Daniele. Olá, nossos ouvintes. Dani. Olá, gente. Tudo bem? Bom, vamos direto pro assunto. Talvez o pessoal ache estranho a minha pergunta, André, mas fala a verdade pra gente, você tá em Nova York? Bom, hoje, dia 15 de maio, uma quarta-feira, sim, estou em Nova York. Mas gravamos nos nossos estúdios aqui, porque a Aline não quis que a gente fosse gravar em Nova York. Ela Aline, por exigiu, favor, né? A Aline Nascimento exigiu, colocou ordem na coisa e diz assim, exatamente. Você pode ir, André, mas você grava aqui, depois você vai pra Nova York. Você sabe que ela aprendeu? Porque assim, a última vez que alguém foi pros Estados Unidos, foi gravar em outro podcast. Então isso que antes que isso aconteça. Que interessante. Você vê, né? Cê que coisa. vê, Olha, né? como a Aline toma conta dos nossos interesses. Pois né? é, pois E é. os nossos ouvintes. Mas depois você conta tudo lá. Eu conto depois tudo, mas estamos Agora, lá no Brazilian Week, né? Que é a semana do Brasil lá em Nova York. Agora, bora pro assunto. Há fortes indícios de que todo o sistema denominado de forma simplista de recursos humanos irá crescer de importância na advocacia mundial. A gente vem falando isso desde os gestos de gestão que apresentaram as tendências para 2024. Queria, inclusive, registrar que hoje já são, Daniele e Lupe, não sei se vocês sabem, os 2 episódios mais escutados do gesto de gestão são os 2 episódios, que é o 72 e 73, que falaram sobre as tendências. Isso é uma coisa curiosa, que é como a audiência aderiu àquela nossa inflexão, aquele nosso debate, aquele nosso pensamento sobre as tendências. Eles rapidamente chegaram no topo e desbancaram os outros episódios. Então, isso não é de hoje. Não é uma questão só de atração, retenção e remuneração. Como a gente dizia antigamente, né? Aviso aos navegantes, né? O mercado emite incessantemente que esse é o complexo que diz respeito aos bens de capital da advocacia. Eu vou trazer uma terminologia que é o seguinte, bens de capital, né? A gente acha que não tem bens de capital e nós temos bens de capital. E ele cresce de relevância e será a diferença entre o sucesso e o fracasso das bancas. É numa gestão orientada por comportamento, ou seja, muito ligada à questão de pessoas, que vai estar o sucesso e o fracasso das bancas. Foi-se o tempo dos benefícios, né? Aquela lista imensa que eu fiz lá no começo, não vou repetir, mas ela efetivamente não dará conta, né? Não é a academia, o seminário, a mochila, o caderno, etc e tal, as garrafinhas d'água, né? Eu acho ótimo tudo isso, mas não é isso que vai dar conta das demandas. As demandas são mais complexas. O departamento mais importante em um escritório de advocacia será algo entre o tradicional RH, que a gente já colocamos em outros episódios que não queremos mais usar, e um lugar que ainda não existe, que, por enquanto, pode ser denominado, e aqui eu vou colocar, campo de acolhimento. Nossa, Daniele André, mas adorou aí isso. você acalenta meu coração, André. A Dani adorou isso. Eu tô vingativo que nem a Aline. Eu tô jogando, porque ela foi no outro podcast. Isso. Então agora eu tô... Ainda a mágoa não passou, Não, hashtag Leandro. 60 dias depois. 60 dias a gente fica com isso, né? Mas o que você acha, Dani? Campo de acolhimento. Nossa, André. Hein? Olha, tudo que você falou eu concordo em gênero, número e grau. Eu tava aqui me coçando pra não comentar cada palavra, porque eu acredito piamente nisso, que o futuro dos escritórios de advocacias vai passar pela gestão dos talentos de uma forma muito intensa. A gente já vê isso, né, nos Estados Unidos, você vai falar sobre isso, mas uma crise de talentos e como é que, então, se tem uma crise, como é que a gente vai reter os talentos? E como vai ser necessário novos instrumentos, novas ferramentas, novas habilidades, e é isso, eu acho que é muito mais sobre acolhimento
do que, enfim. Eu realmente achei que você fosse gostar, até porque você, Daniele, e tem muito a ver com o que a gente falou de construção do futuro. Por que a gente não faz previsão? Por que a gente constrói? Porque a Dani insistentemente, e eu vejo inclusive, não é só aqui no Gesto de Gestão, a Daniele tem uma postura profissional, tem um comportamento profissional no escritório em que ela é sócia, que ela vem construindo esse futuro. Então acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou há alguns episódios atrás, que é uma construção. Quer dizer, estamos chegando em um momento onde nós vamos realizar aquilo que já era o sonho, a imaginação e que começa a se transformar em ação, que a Daniele sempre lembrou aqui. É importante que se considerar que multiplicam-se em mercados mais atentos que o mercado brasileiro, Lupe, as consultorias especializadas em ajudar os escritórios de advocacia a entender como será essa próxima fase do jogo, né? Tem um jogo aí que eles vão ter que ter. E tenho visto muito o crescimento dessas consultorias. Que faz muito sentido, né, André? Porque a gente tá falando que o escritório mais tem são pessoas, né? Ou seja, a gente ter consultorias especializadas nisso faz todo sentido. Não, perfeito. E uma outra coisa que é o reconhecimento de que as estruturas organizacionais precisam de ajuda, né, Daniele? Exatamente. Porque não vão conseguir fazer isso sozinhas, né? Então, isso tem crescido muito. Os modelos de negócio conhecidos serão colocados à prova pelo fato de serem impactados por um tsunami que irá preceder ao impacto da IA, da inteligência artificial. Aí é uma provocação minha, né? Porque ficava uma rima bonita, né? Que o RH, era só pra usar o RH também. O RH, né? O acolhimento vem antes do IA. Não é uma questão assim, a gente não tá colocando temporalmente, né? Mas é interessante, porque a Daniele tem feito alertas, e eu acho que o SXSW nos lembrou disso também, que é lindo o IA, maravilhoso, sensacional, mas tem questões com impactos humanos. Nós nem tratamos disso ainda aqui. A Dani tá alertando a gente, André, desde aquela primeira notícia que ela deu sobre que foi um teste lá no tribunal, e depois eu esqueci o país. Você foi para aquele evento em Helsinki, na Finlândia. Você já trouxe ensaios de lá em relações. Então, assim, faz tempo que você humano, né? Esse retorno exatamente. Aqui sempre cabe um agradecimento especial ao escritório Opsi Bloom, que patrocina as viagens da Daniele. Oferecimento. E que pelo nosso contrato ela vem aqui contar o que ela tem que contar. Então, primeiro aqui, depois no Opsi Bloom. Renato Opsi Bloom e aos sócios todos. Um dos aspectos debatidos em fóruns internacionais, Lupe e Daniele, é engajamento. Engajamento é o comprometimento emocional e intelectual que um membro da equipe tem com o seu trabalho, colegas e a organização. É o impulso para atuar continuamente em seu melhor e contribuir para o sucesso geral da empresa. Não se trata apenas de satisfação no trabalho. Trata-se de investimento emocional e dedicação ao trabalho e à organização. Então, a gente começa a trazer também, claro que isso já tinha o engagement, né, mas começa a ser, inclusive, um elemento que não se conhece ainda, Daniele, profundamente, mas que nós vamos ter que começar a tratar nas organizações denominadas sociedades de advogados, a questão do engajamento. Perfeito. É outra palavra que eu gosto muito de usar, André. Eu concordo plenamente. A gente está numa sociedade, né, que procura gerar engajamento em tudo que faz, porque se as pessoas não estão engajadas, elas nos abandonam, né? E aí, metaforicamente e literalmente. Então, ou seja, como vamos fazer? Quais são esses motores, né, do engajamento, né? O que você falou é uma discussão muito além do que a geração X qualquer, não a geração X, mas qualquer geração, eles querem a academia no escritório, eles querem, é uma discussão muito mais profunda do que isso. A gente realmente está falando sobre quais são esses motores, né? E eu arriscaria dizer que eu acho que, principalmente as gerações mais atuais, eu acho que elas esperam ver nesse engajamento propósito, coerência, às vezes é tudo isso que leva ela a engajar nesse projeto. Mas deixa eu colocar uma coisa que agora vai ser maravilhoso. Agora a Daniele definitivamente nunca mais nos abandonará. Tem-se uma ideia, Daniele, que é a primeira vez em gestão de escritórios de advocacia que as 5 gerações denominadas e conhecidas trabalham ao mesmo tempo. O desafio dos gestores atuais de escritórios de advocacia é que eles têm nos escritórios os baby boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z. Então a complexidade da gestão, a complexidade do engajamento, a complexidade desse campo de acolhimento tá nisso. Tá no fato de que os gestores têm que administrar. Olha que isso dá um programa, isso dá um episódio. Total. Aliás, né? Por favor, precisamos voltar nesse assunto. Eu vou incluir na tua lista
A Amy Webb, já que a gente vem falando há 60 dias, a Amy Webb, ela é a mais esperada ali no SXSW e tal. Ela trouxe a geração T. Sim, mas é que ela ainda não tá nos escritórios. O desafio é isso. O desafio que os gestores têm hoje é de como é que administram essa satisfação, esse engajamento, esse envolvimento, etc. em 4 gerações que estão aí, que estão bombando. Que tem perfis diferentes, ambições diferentes, expectativas diferentes. E aí eu digo pra vocês que nesse sentido, a consultoria Joytiver, que é especializada em ajudar escritórios de advocacia a enfrentar os desafios com pessoas, eles criaram uma hierarquia de engajamento composta por 7 níveis essenciais que contribuem para um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. That's it, André. É isso. O que a gente sabe é que os americanos adoram listas e elas nos ajudam a gente sistematizar, formatar, né, modelar os nossos pensamentos. A Joytiver tem sido uma das agências mais badaladas. Ela criou efetivamente uma matriz. E eu vou só fazer essa relação aqui muito rápido. A gente pode inclusive retomar esse assunto, que é uma hierarquia. Ela hierarquiza, né? Então, claro que ela começa com uma coisa muito... é de baixo pra cima, tá? É piramidal, essa estruturação, que é pagamento, desempenho e vantagens. Bom, me parece ser óbvio, né? Quer dizer, você não abre mão por uma... Você tem que ter o pagamento, né? Você tem que entregar um desempenho e você tem que ter vantagens, né? A onomatopeia seria um avai. Mas aí ele coloca uma coisa que é vida de trabalho, que é a experiência dos participantes da equipe gerenciar cargas de trabalhos, níveis de estresse razoáveis e um ritmo sustentado, permitindo-lhes utilizar descanso e relaxamento para manter o seu bem-estar. Então aqui já começa uma outra hierarquia. Então é o seguinte, ó, você tá pagando, tem as políticas, fez lá critérios, avaliação, vou dar bônus, não vou dar... Perdemos um tempo com bônus, né, doutora Daniele? Um tempão discutindo... Tá ótimo, isso é o primeiro, lá embaixo. Agora depois, logo na sequência, já vem o seguinte, como é que tá? Esses caras estão tendo tempo, estão vivendo, os advogados, as advogadas e tal. Como é que tá o bem-estar, né? Exatamente. Forças. Os profissionais realizam trabalhos que aproveitam consistentemente seus pontos fortes, proporcionando oportunidades para crescimentos, desafios e continuamente a estimulação. Quer dizer, eu tô colocando os meus talentos naquilo que eles sabem efetivamente fazer, né? Quer dizer, eu tô alocando, tratamos disso alguns episódios atrás, eu tô alocando. E mais um questionamento, estamos respeitando as diferenciações das pessoas, as suas competências. Exatamente, porque a gente quer sempre que tem um monte de gente diferente, mas tem que ter gente diferente também nas suas competências. É diferente, ele sabe isso, ele sabe aquilo. Então, claro que cada vez mais a gente até estimula uma transversalidade de competências para que não fique muito nichado, mas a gestão tem que olhar para isso também. Então, é outra. Aí vem uma que é sensacional dentro dessa hierarquização. Autonomia. Os membros da equipe têm capacidade de influenciar seu ambiente de trabalho, exercer autoridade para tomar decisões e sentir confiáveis por sua organização. Quer dizer, autonomia. Os escritórios, muitos escritórios, né, Daniele, às vezes têm dificuldade de dar autonomia. De dar autonomia. E aquele, como é que você... resistência ao erro, né? A baixa tolerância, né? Tem que saber, tem que deixar. Cuidado. Os profissionais se sentem reconhecidos, apreciados, capacitados para expressar, e aí é uma expressão que eles usam, seu eu autêntico no lugar de trabalho. Mas se todo mundo puder expressar o seu eu autêntico, já andamos quilômetros nisso, né? Conexão. Os membros da equipe cultivam relacionamentos saudáveis com os colegas e se envolvem em interações individuais, produtivas e significativas com seus gestores. Uma outra questão, eu não estou dizendo aqui que é para beber chopp, mas, quer dizer, como é que isso... não, porque senão os escritórios... É top-down, né? Top-down, vai beber todo mundo chopp na sala de reunião, que vai ter todo o último dia do... Não. Essas coisas são naturais. Não é sobre isso. Não é sobre isso, exatamente. E o último, que não podia deixar de ser, né? Propósito. Os profissionais devem ser capazes de afirmativamente responder à pergunta: como o meu trabalho faz diferença? Vou repetir. Como o meu trabalho faz a diferença para obter um sentido de propósito e realização do seu papel. Quem sabe isso na advocacia, Lupe e Daniele, seja o grande desafio dos gestores, né? Porque
há uma dificuldade muito grande de você, na realidade, fazer a diferença, né? Esse é o desafio que a Daniele vem trazendo aqui sucessivamente, que as viagens, os encontros, as interações, as transversalidades, o sonho coletivo, né? proporcionam, né? A diferença. É isso. Tá ficando difícil falar logo depois de vocês dois, viu? Porque, te falar, hein? Vocês estão inspirados a beça nesses últimos. Por favor, traga de volta. Mas você sabe, tem muita riqueza na gente. E Daniele, antes da gente passar até pro gesto de inovação, mas eu acho que assim, é uma própria demanda da audiência mesmo, que a gente comece a trazer questões complexas, né? Porque as questões complexas fazem parte da gestão, é como se a gente estivesse numa progressão mesmo, e nós somos estimulados pela nossa audiência, pelo que eu vejo, ouço de feedback, nós todos aqui, a trazer coisas que são cada vez mais sensíveis, porque isso é que vai fazer a diferença. Nós não temos nada contra os commodities, né? Falamos no último episódio, a essencialidade do commodity é interessante, mas, sem dúvida nenhuma, a gestão dos escritórios está fundamentada em assuntos que são complexos. Ed, você com o seu dedo indicador, clique no mouse e aperta o botão do nosso sinal sonoro para Daniele Serafino. Bem-vindos ao Gesto de Inovação. Nesse cenário competitivo, a transformação digital não é mais uma opção, mas uma necessidade permanente. Em janeiro de 2024 desse ano, Mary O'Correll, que ela é ex-diretora de operações jurídicas do Google, e fundadora do CLOC, que é o Corporate Legal Operations Consulting. E vale indicar que a Mary, ela ocupou muitos anos essa posição de VP jurídica do Google. E o curioso, ela é uma engenheira, ela não é uma advogada. E são sobre os sinais que a gente lê. Mas enfim, Mary visitou o Brasil e trouxe sua expertise para cá num evento do CLOB, que é o que a gente fala do Legal Operations Brasil. Durante esse evento, ela discutiu o impacto da transformação digital nos departamentos jurídicos e ela destacou o papel fundamental das equipes de Legal Operations, que é o Legal Ops, nesse processo. Ela era uma das embaixadoras, né, do CLOC, né, e também dessa formação, desse nome que a gente utiliza tanto hoje, de Legal Operations. A gente, quando fala de Legal Operations, a gente sempre, já falamos aqui, inclusive no Dia de Inovação, a gente muitas vezes está focado na questão da gestão administrativa do departamento. Mas o que a Mary trouxe, que me chamou a atenção, é algo muito mais abrangente do que isso. Ela falou que esse departamento, ele seria responsável pela condução da transformação digital do departamento ou do escritório. E essa, sem dúvida, é uma das agendas mais importantes nos dias de hoje. A missão de liderar a transformação digital no ambiente jurídico requer não apenas recursos, mas uma visão estratégica e de comprometimento. A visão de Mary, ela ressaltou a urgência desse processo de transformação digital. E ela ressaltou que a missão dessas equipes de Legal Ops deveriam ser abraçar esse desafio. E os dados corroboram para essa percepção. As empresas cada vez mais têm equipes dedicadas a Legal Ops e isso tem experimentado, por outro lado, uma redução de 30% das despesas jurídicas, segundo um estudo recente que a Gartner fez. Adicionalmente a isso, a gente vê que a área de Legal Ops tem testemunhado um crescimento impressionante. Mais de 75% de crescimento desde 2018, quando a gente viu esse nome pela primeira vez, segundo um outro relatório, que é do State of Legal Function. A transformação digital, que ela é promovida pelo Legal Ops, e eu vou depois abranger outras formas de fazer transformação digital, o foco não é somente a eficiência, mas é essa questão desse sucesso organizacional e dessa transformação estratégica que todos nós do universo jurídico precisaremos passar nesses próximos anos. A gente está falando sobre otimizar processos, coletar dados, colocar tecnologia, tudo aquilo que a gente vem falando aqui insistentemente como sinais necessários de transformação no nosso universo. Quando a gente fala isso olhando para departamentos, a gente pensa no Legal Ops, e o que a Mary trouxe de recado é um pouco isso. Mas isso também acontece nos escritórios. Tem escritórios que já têm essa área de Legal Ops em operação. Essa operação já existe, mas ainda muito focada nos aspectos administrativos e não ainda nos financeiros e muito menos nos estratégicos. Seja com Legal Ops ou não, os escritórios devem pensar de ter uma área. Eu ouvi recentemente, o papo de uma advogada falando que ela é CMO do escritório dela, pensando na utilização da tecnologia, ou em outros lugares a gente ter CEOs focados nessa transformação, outros é a área de TI que encabeça essa bandeira, ou como a Mary sugeriu, a criação do Legal Ops. Seja como for, em qual departamento for, de que maneira for, com composição de pessoas que forem, o importante é que estamos no momento urgente e necessário de uma transformação digital do nosso universo jurídico. E isso, gente, não significa tecnologia apenas. Isso significa muito mais comportamento, eficiência,
produtividade e um olhar holístico sobre todas essas questões juntas e o impacto delas em conjunto. O meu convite aqui para vocês que ainda não olharam para tudo isso, não olharam para ter um lugar centralizado no seu escritório, um departamento, uma pessoa, um grupo de pessoas, um squad, seja o que for, que esteja focado nesse processo, meu convite é para que você o faça. Porque cada vez vai ser mais necessário que a gente separe tempo e pessoas focadas nesse objetivo. Essa voz acolhedora que você acabou de ouvir é uma voz amiga, e daí é nossa amiga, Daniele Serafino, que acabou de trazer pra gente o gesto de inovação. E assim a gente chega ao final do episódio número 81. Check, André Porto Alegre. Fechado. Fechado. Perfeito. Posso ir pra Nova York agora? Pode, né? Tá bom, pode. Check, doutora. Super Então check. Tá bom. Beleza, então é assim. E apertem os cintos que o piloto sumiu. A Aline, você viu? Teve uma participação do Vitor Presoto. Eu achei até que tivessem rápido. A gente elogiou ela. Falei, vai que veio o Ramos. A gestão sabe? de pessoas não tá cuidando da Aline como e aí deveria. roubou a Aline. Sabe alerta, o Ramos, aquele lá? Alerta. Então tá bom, gente. Sem brincadeira, paramos por aqui. A gente volta no episódio número 82 do Gesto de Gestão daqui a 15 dias. Agradecendo também, claro, a Aline Nascimento, Vitor Presoto e o Ed Chaves, que finaliza este podcast, e também a Compasso Collab, que além de distribuir, também monta, edita e tá sempre dando um apoio aqui pro Gesto de Gestão. E você tem um relatório para trazer aqui a 15 dias para contar pra gente. Daqui a 15 dias falamos sobre Nova York. Beijo para todos. Até a próxima. Gesto de Gestão.